Bom, e no vídeo de hoje eu vou te contar o porquê que você se sente tão ansiosa. Aqui nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre o motivo da sua ansiedade, tá? É um motivo que, assim, independente da situação, independente do que esteja acontecendo, vai se aplicar. Esse motivo se chama equação risco-recurso. O que é, Aline? Equação risco-recurso? Eu vou aprender sobre matemática? Não é bem isso, viu? Não tem nada a ver com matemática, é sobre psicologia esse vídeo. Vamos lá. Primeiro eu quero começar reforçando uma ideia que eu já trouxe aqui em outros vídeos, que é a ideia de pensamento gera uma emoção que gera um comportamento, que é uma ideia, um princípio básico da terapia cognitivo-comportamental. O que faz com que a gente se sinta, né, ansiosa, triste, deprimida, desanimada, com raiva, é a forma como a gente pensa. São os nossos pensamentos. Então, por exemplo, você briga com seu companheiro. E aí, a partir dessa briga, você começa a pensar: ah, ele não me ama, ele não se importa comigo, ele não se importa com o nosso relacionamento, ele vai terminar, e se ele terminar, vai ser o fim pra mim. Então, se você tem esses pensamentos, você vai ficar triste, você vai ficar ansiosa. Vamos agora, eu vou dar um outro contexto, só para você relembrar essa questão aqui da importância desses pensamentos. Imagina que você vai apresentar um trabalho. E aí, na hora que você vai apresentar esse trabalho, apresentar uma reunião, enfim, você começa a pensar: nossa, e se eu não der conta? E se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber responder, o que que eu vou fazer? E se eu falar alguma coisa errada? Esses pensamentos é que geram ansiedade. Então, lembre-se, a forma como a gente pensa vai afetar a forma como você se sente. Então, se você tem pensamentos que te deixam ansiosa, você vai ficar ansiosa. Se você tem pensamentos que te deixam triste, você vai ficar triste. Como nessa situação aqui de brigar com um companheiro, se você acha que ele não te ama, se você tem esse pensamento, você vai ficar triste. Se você vai apresentar um trabalho e pensa que não vai dar conta, você vai ficar ansiosa. E essa forma de pensar é o que muitas vezes resume essa equação risco-recurso. Por exemplo, vou usar como exemplo os que eu mencionei aqui anteriormente. Quando você briga com seu companheiro e você pensa: nossa, ele não me ama, ele não se importa com a nossa relação, se ele terminar, isso vai ser o fim para mim. A equação risco-recurso, ela se aplica nessa situação. Por quê? O que que é? A equação risco, ela quer dizer que você aumenta o risco de uma situação acontecer e você diminui os seus recursos para lidar com aquilo. Nesse exemplo aqui de brigar com o companheiro, se você acha que ele não te ama mais, que ele vai terminar com você, que ele não se importa com a relação, isso é aumentar o risco da situação. Porque talvez não tem nada disso, talvez ele te ama muito, ele não tá nem pensando em terminar a relação, mas você interpreta, você tem pensamentos que te faz achar que a pessoa realmente vai terminar com você e que, enfim, ela não te ama mais. Então isso é aumentar o risco da situação. Diminuir os recursos é você achar que você não tem recursos, que você não tem capacidade para lidar com aquilo. Então, por exemplo, quando você pensa: se ele terminar comigo, isso vai ser o fim, você está diminuindo os seus recursos. No sentido de: nossa, isso vai ser o fim para mim, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou suportar isso. Então, a equação risco-recurso diz respeito a isso, diz respeito a uma forma de pensar em que você aumenta o risco da situação e diminui os seus recursos para lidar com aquilo. Pegando o exemplo que eu dei aqui da apresentação, então você vai participar de uma reunião, vai fazer uma apresentação, vai dar uma palestra, e aí você pensa: ah, mas e se eu não der conta? E se alguém me perguntar alguma coisa e eu não conseguir responder? O que que você está fazendo aqui? Você está aumentando o risco dessa situação, achando que você não vai dar conta, achando que você pode falar alguma coisa de errado, que você não vai conseguir, e tá diminuindo os seus recursos para lidar com isso, porque olha o pensamento aqui: nossa, e se me perguntarem alguma coisa e eu não souber o que responder? Então você tá achando que não tem capacidade, que não tem recursos para lidar com aquela situação. Até porque, no final das contas, se a gente for parar para pensar, né, de forma mais racional, mesmo que você não saiba de uma pergunta que te faça, mas você pode dar alguma explicação mais superficial, rasa, dizer que você nunca leu nada sobre aquilo. Então, por exemplo, até no próprio Instagram, às vezes as pessoas me perguntam alguma coisa na caixinha de perguntas, né, dos stories, que eu nunca li nada a respeito daquilo, que eu nunca vi nada, até porque eu não tenho que saber de todos os assuntos. E tá tudo bem, eu só virar e falar: olha, eu nunca li nada a respeito disso, né? Precisava ler um pouco mais sobre esse assunto, estudar sobre isso. Porque é normal, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, isso é que é a equação risco-recurso, é você aumentar o risco da situação e diminuir os seus recursos para lidar com aquilo. E quando a gente fala de ansiedade, você precisa começar a perceber essa equação acontecendo no seu dia a dia, através dos seus pensamentos, e você precisa tentar regular, equilibrar melhor essa balança. É como se fosse uma balança mesmo. Ao invés dela estar descompensada, porque você aumenta o risco e diminui seus recursos, você precisa equilibrar isso um pouco melhor. Então, talvez até tenha algum risco, talvez até tenha alguma possibilidade dele terminar com você, mas essa possibilidade, talvez ela só não é tão grande como você
você imagina, ou seja, talvez não é dessa forma. E segundo, que mesmo que ele venha a terminar com você, será que você não tem recursos e capacidade para lidar com essa situação? Então, equilibrar a balança é isso. Da mesma forma é na questão da apresentação. Talvez até tenha algum risco ali das pessoas te perguntarem alguma coisa e você não souber o que responder, como eu até dei aqui de exemplo a minha situação. Às vezes pergunto e eu não sei o que responder. Se você não souber, será que você não consegue lidar com isso? Será que você não sabe, né, como resolver aquela situação? Porque tem uma forma de resolver, tem uma forma de lidar com aquilo. E outra coisa, será que a proporção ela é tão grande daquilo acontecer? Será que realmente vai ficar várias pessoas te fazendo várias perguntas sobre coisas que você não conhece? Provavelmente não. As pessoas vão te fazer pergunta relacionada àquilo que você falou. Então você vai saber o que responder. Caso tenha alguma coisa que te pergunte, você também vai saber lidar com aquilo. Então a dica aqui desse vídeo hoje é: preste atenção nos seus pensamentos, porque através dos seus pensamentos essa balança ela pode estar descompensada, e ao perceber isso, tente equilibrar melhor, tente ajustar um pouquinho mais o risco da situação e ajustar um pouco mais os seus recursos para lidar com aquilo. Combinado? Então era isso para esse vídeo. Eu espero que você coloque isso em prática e me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você vai colocar em prática. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E não deixe também de curtir esse vídeo. Combinado? Até a próxima!